um já acontece há 16 anos em nossa casa, ele tem algumas peculiaridades que são sempre oportunas a gente ressaltar com a comunidade terreira. E hoje, quando eu digo que a data é especial, ela tem alguns fundamentos que se completam, né? Uma delas é que esse rito coincidiu com essa data já nacionalmente conhecida por nós, mas que pelo lado oculto ainda tem uma outra comemoração, que é os 108 anos, né, da Umbanda. E isso para nós umbandistas, para nós brasileiros, isso é um marco ímpar. E por que nós falamos que essa coincidência hoje magisticamente aconteceu? Porque nós tivemos a entrada de lua de ontem para hoje, lua cheia, e quem assistiu aí a mídia, as reportagens, né, viu falando que seria uma possibilidade de se ver a lua mais próxima da Terra, lembram disso? Então, infelizmente, ontem o céu estava, pelo menos aqui para nós mineiros e em boa parte do Brasil, acobertando, né, a beleza, o brilho da lua, mas em algumas partes do Brasil foi suficiente para se ver, né, esse esplendor que acontece, parece, conforme os astrólogos lá, ou conforme os astrônomos, né, que são mais especializados na matéria, parece que é uma girada de, não sei, 60 anos, né, mais de 60 em 60 anos, então é algo realmente difícil de se ver. E mais do que isso, me parece que a previsão da próxima, tão próximo da Terra, é daqui a 32 ou 34 anos. Então realmente foi um fator bastante interessante para esse rito que vamos realizar aqui hoje. E quando nós falamos que o rito é especial, e aí sim nós explicamos, fora essa data comemorativa que é o aniversário da Umbanda, e aí eu gostaria de deixar registrado como tenho feito, né, em alguns vídeos, que estão sendo divulgados aí publicamente, coisa que não fazíamos, né, há 15 anos atrás. É importante dizer que essa data se comemora por um motivo muito simples, né? Um cidadão chamado Zé Fernandinho de Moraes, em 1908, nascido, né, em 1908, ou acometido, né, por algo orgânico que não pôde ser explicado, teve que ser levado à pressa para a Federação Espírita de Niterói, e lá surgiu o primeiro brado dos mentores sagrados da Umbanda, né? Um preto velho chamado Pai Antônio e um caboclo chamado Sete Encruzilhadas. Deu seu brado num espaço onde eles foram rejeitados espiritualmente, e a partir daquele momento disseram que estaria sendo fundada uma nova religião brasileira, ou reimplantada a religião sagrada no Brasil, onde não haveria discriminação de nenhuma forma. E onde, para se praticar essa Umbanda, necessitaria a caridade exclusivamente e a confiança no Cristo. E a partir desse momento surgiu o que nós chamamos hoje de movimento umbandista. Lógico, com as suas inúmeras vertentes, variações, mas é um marco histórico para nós. E aí, quando eu digo que gosto de registrar, né, e isso é muito importante dizer, a gente ainda não consegue entender a grandeza da Umbanda. Mas mais cedo ou mais tarde isso será compreendido, né, pela população brasileira, porque justifica ser, né, a única e autêntica religião brasileira. Todas as outras religiões que vocês puderem imaginar que existem no Brasil, elas vieram de outras pátrias. Então a única e autêntica religião brasileira chama-se Umbanda. Ela foi reimplantada em solo sagrado, em solo brasileiro, né, segundo alguns mentores, porque a geometria, né, a geografia do próprio Brasil, ela já representa um coração, que seria um fundamento posterior de albergar todos, independente das raças, das etnias, dos credos e assim por diante. Então hoje o movimento ainda está num processo ainda muito inicial, como diz os altos espíritos de hierarquia de Umbanda. Nós estamos ainda num momento de implantação firme desse movimento. Por isso falamos que é a primeira fase de Ogum, né? E talvez a nossa contribuição de nossa casa, e a gente se sente muito lisonjeado por isso, por estar trabalhando aqui todas as terças-feiras, impreterivelmente, essa vibração, fortalecendo, né, essa egrégora, né, de impulsionamento do movimento. Ou seja, a nossa casa se sente lisonjeada por poder participar desse movimento, com esse escopo voltado à linha de força do Orixá Ogum. E aí, quando nós falamos que o movimento hoje, o rito, ele é especial, e vocês vão perceber, aqueles que ainda não conhecem o rito vão perceber isso aqui hoje, porque um espírito chamado
Sete Espadas revelou que existe um encontro no astral, que era, ou que é realizado, é realizado todas as terças-feiras, impreterivelmente às 8h30 da noite, ou seja, às 20h30. E aí nós, umbandistas, sabendo dessa dica espiritual, o que fizemos? Nos movimentamos para criar uma forma de absorver essas emanações dentro do nosso processo de busca de crescimento espiritual. E a nossa casa, como eu falei, vem há 15 anos executando isso. Publicamente, que se diga publicamente, porque, como eu já falei aqui em outros encontros, eu já fazia esses encontros velados aqui na casa antes dela se abrir para o público. E fazia também em casa. Então essa egrégora que vocês estão sentindo aqui hoje, explica o que é egrégora. Egrégora é somatória de energias, de vibração, é a amálgama de pensamentos coletivos. Então essa energia que todos chegam aqui e se sentem bem, no nosso tempo, eles falam, nossa, eu fui na choupana do Caboclo da Copacabana, eu senti energia diferenciada. Não porque a nossa casa seja melhor do que outra, não é isso. É porque nós cuidamos da nossa energia. E tem 15 anos que nós fazemos impreterivelmente, todas as terças-feiras, esse encontro de inovação. E aí as coisas foram se adequando, o rito foi se ajustando, a espiritualidade foi dando a dica aqui, a dica ali, e hoje nós temos essa configuração que vocês participam. E aí, o mistério desse encontro, quando eu digo que as terças-feiras reúnem no plano espiritual uma pleide de espíritos superiores que são chamados de guardiões da luz, que velam e zelam por aqueles símbolos cosmogônicos que vocês estão vendo ali, ó, que é a Cruz Sagrada de Tembetá, que é uma das escolas de Aruanda. Nós precisávamos entender todo o mecanismo astral para trazer essa objetivação para o plano físico. Por isso que eu disse que a espiritualidade foi nos dando dica e aí a gente foi se adequando a essa realidade astral até que ela pudesse ser perceptível por nós aqui no plano físico. E em que circunstância foi pensada essa ritualística? Fora o aspecto semanal, os dois especiais. Um desses ritos especiais vocês estão participando hoje, vão participar. E por que ele é especial? Porque é uma conjunção astral entre linhas de forças formada por astros, que tem correlação vibratória diretamente com a vibração de Ogum. E quando a gente fala de alinhamento, nós estamos falando do Marte com o Sol, E isso se dá em duas casas zodiacais que perfazem as 12 anuais, Uma sobre o signo de Áries, que é mais ou menos ali no mês de março, e essa agora de novembro, que é no mês dos signos de Escorpião, E aí a gente brinca, costumando dizer, que esses dois signos, os arianos e os escorpiões, são privilegiados por esse rito que nós realizamos aqui todas as terças-feiras. Não que eles sejam melhores do que os outros signos, é porque nós adaptamos um rito de louvação. Poderíamos fazer rito de louvação para Xangô, rito de louvação para Emânia, rito de louvação para Oxóssi e para todos os outros orixás. Só que aí a gente teria que fazer um rito por dia. Aí não tinha sacerdote da conta, E aí nós optamos por essa facilidade através das informações dadas por esse espírito chamado Caboclo das Sete Espadas, ou mais conhecido como Mestre Orixivara, ou Orixivara, como alguns falam. E aí fomos adaptando. Então hoje o rito é especial, por quê? Além dessas conjunções vibratórias. Porque ele revelou um talismã. Um talismã que muitos de vocês que estão aqui hoje já possuem. Um talismã que eu tenho certeza que alguns vieram aqui hoje para adquirir. E outros já adquiriram no transcorrer dos encontros nossos de terça-feira, mas vieram aqui hoje sabendo que esse rito é uma oportunidade para consagrar o talismã. E o que é a consagração do talismã? É a efetivação astral. É onde os sinais do talismã se plasmam no corpo astral daquele que efetivamente, por fé, quer se vincular à corrente. Então isso é mágico. Se fala muito em magia de Umbanda, E poucas pessoas conhecem verdadeiramente o sentido oculto da magia. E às vezes, para se fazer a magia, eu falava aqui no sábado, a gente não precisa sacrificar animal. E olha que nós vamos fazer aqui hoje é magia, e vocês vão participar dessa magia. Vocês vão ver que é diferente dos outros encontros de terça-feira, onde nós não temos a transmissão da chama sagrada, hoje vai ser passada para vocês. E olha a grandeza disso.
Nós vamos estar repassando para vocês, né, a vibração de uma chama sagrada que já é cultuada nessa casa há 16 anos. É uma chama que se acende aqui todas as terças-feiras. Muitos de vocês, quando vêm aqui nos encontros de terça-feira, tirando esse de março, que eu citei, que também já foi realizado na nossa casa nesse ano de 2016, que foi especial, hoje ele é especial por isso, porque aquela chama, daquela mandala lá, ó, que está aqui hoje um pouco diferenciada, ela vai ser transmitida a vocês. Vocês vão levar a chama sagrada de Ogum para dentro da casa de vocês. Isso não é qualquer casa que faz. Isso não é qualquer casa que autoriza ou qualquer casa que distribui. Isso é magia. E algumas pessoas me deram a grata felicidade, né, depois de passar por esse rito e fazer essa transmissão de chama, e depois levar a vela para casa, chegar lá em casa, na casa dele, acender a vela, voltar para mim na outra semana e falar: mas Tan, mudou a vibração da minha casa. Eu peguei a vela que vocês distribuíram no rito especial, pedi, mentalizei minha casa no momento da corrente de projeção, e como você nos instruiu, peguei a vela e cheguei em casa, acendi a vela para espalhar aquelas vibrações dentro do meu lar. Foi dito e feito, a paz voltou na casa. Não é à toa que o Orixá Ogum é chamado o Senhor das demandas sagradas. E se você abre a porta para um desses senhores da luz, ou seja, um dos enviados de Deus, como assim, Maristão? Orixá é enviado de Deus? É. Vocês estão duvidando? Pega lá, quem gosta de Bíblia, pega lá o Apocalipse, logo no início do Apocalipse está lá escrito: e eram 7 os Espíritos de Deus. Não sou eu que estou falando, não. A única diferença é que nós, umbandistas, pegamos aquela tradução que está lá na Bíblia, que é um livro sagrado, pegamos o aspecto oculto e, por indução dos Espíritos, tornamos isso real. Por que muitas escolas não fizeram isso? Porque não sabem dos fundamentos, essa é a verdade. Me desculpem as outras escolas que não estão falando isso aqui. Mas está lá, pode pegar qualquer um de vocês, pegar lá o Apocalipse, logo no primeiro capítulo. Está dizendo lá: e no altar de Deus foram acesos 7 candelabros de ouro, sobre a pedra de jaspe, que exalava o fumo dos incensos, que é a oração de todos os santos. Não sou eu que estou falando, não, está escrito lá na Bíblia. E para nós, o fumo de todos os santos, a oração de todos os santos, é essa integração de luz divina que se acende aqui através dos 7 orixás. E é ensinamento espiritual que está sendo transmitido à humanidade. Isso quer dizer que a Umbanda é melhor do que as outras escolas? Não, mas teve o mérito de revelar isso. Queiram algumas escolas ou não queiram. E qual que é o meu papel aqui diante de você? Eu falei isso aqui no sábado. Quem esteve aqui nos ouviu falar, dizendo que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E que o velador, ou seja, a luz tinha que ser colocada em cima do velador para que todos pudessem vê-la. Não é porque nós que somos praticantes da Umbanda esotérica temos que ficar ocultando as coisas, não. Que veja quem tem olhos de ver. O meu papel como sacerdote é abrir. O mentor dessa casa, chamado Caboclo da Comba Coral, o mestre Araniananda, ele diz o seguinte: que a melhor forma de se prestar caridade a qualquer irmão que seja nessa terra é esclarecendo-o espiritualmente. E se você esclarece qualquer pessoa espiritualmente, ela alcança as graças materiais que ela busca. E o papel da nossa casa está vinculada por ordem desse mentor, de ser uma casa de instrução espiritual. E nós não podemos nos furtar, nos esconder de informações que temos que dar para a humanidade. E vou dizer mais: o Maristão vai passar. Eu estou com meus 45 anos, 46, melhor dizendo, vou fazer 47 agora em dezembro. Provavelmente, segundo a espiritualidade, eu devo viver até os 80. Nem sei se isso vai me assistir, ou se eu vou conseguir manter o meu sistema orgânico até essa data. Mas o importante que eu vim cumprir com a minha função. Qual foi? De fazer o meu papel. Ainda que seja de forma simples, a vocês que frequentam a nossa casa. A nossa pretensão não é de virar uma casa de cunho mundial, nunca foi isso. Mas nós temos a obrigação com vocês que frequentam a nossa casa, com vocês
a quem nós chamamos de comunidade terreiro. Dentro dessa premissa que o caboclo nos ensina, que é o esclarecimento espiritual, compartilhar informações com vocês. E estamos tentando fazer isso da melhor forma possível. Como diz o caboclo, como ele nos ensina, com honestidade, com dedicação, com disciplina, com tolerância e com cooperação. Então, eu costumo sempre defender e ressalto aqui mais uma vez, o templo não é nosso de branco, que somos médios vinculados a um compromisso espiritual, não. Essa casa é de vocês, esse templo é público, e até enquanto o caboclo assim entender, será público. Então o templo é de todos nós, e todos nós podemos, não sei se essa é a palavra mais adequada, nos refastelar, né, com essas benesses espirituais. Eu brinco sempre com vocês que estão aqui nos diálogos de terça, né? Vocês precisam ser mais audaciosos, não se contentem em pedir pouquinho a espiritualidade, não. Para aqueles que gostam, eu sei, está aqui o Sr. Moacir aqui na nossa frente, né, que é um estudioso assíduo da Bíblia. Pedir e Deus nos dará. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. E aí diz lá, onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ele ali estaria. Ele, quem? O sagrado, está presente conosco aqui. E se a gente quer se envolver com esse sagrado, temos que ser audaciosos, corajosos, vamos nos envolver. E começar pelo poder da fé. Essa é a transformação inicial. É o passo inicial para qualquer um de nós alcançar o processo evolutivo nos seus aspectos mais amplos. Eu não posso me estender, infelizmente. Eu digo sempre, né, os ritos de terça são uma oportunidade para nós dialogarmos. Mas eu queria só, para facilitar, pedir ali, o Gabriel que me traga aqui, esse foi um livro. Eu digo, despretensiosamente escrito, que na verdade ele foi um livro falado que se transformou nisso, né? Um livro escrito. Conversando no terreiro. São conversas como eu estou tendo aqui com vocês, que foi traduzido num livro. E nesse livro tem uma lição, que é a lição 32. Lição 32. Está aqui, ó. Rito especial. Estou explicando o rito especial. E para aqueles que gostam de ler, quer se envolver um pouco mais, está aqui uma oportunidade, uma boa dica. Não é porque o livro é do Maristano, ou porque nós fomos, né, talvez o veículo pela transmissão da grande maioria das palavras que estão escritas aqui. Até porque, quando eu digo da grande maioria, porque quando isso aqui foi passado pela correção, um dos espíritos que dirige essa casa também, que é o senhor Marquinhos, né, o emissário de Iori para Xangô, ele ficava do meu lado e falou assim: não gostei dessa palavra, não, ela tá, tira isso aí. Foi quem teve a paciência por mais de 5 meses de ficar corrigindo lição por lição e foi adequando. Então, por isso que eu digo que mais, talvez 90% sim sejam as palavras minhas, mas tem aí os outros 10% que é do Marquinhos, que foi o espírito, né, que me ajudou a compilar essas lições para que elas se transformassem no livro. E aqui eu queria ler para vocês, e depois vocês mesmos terem a curiosidade, adquiram a obra, ou se alguém tem, pegue emprestado. Se não puder, nós temos uma biblioteca pública aqui, né? Qualquer um de vocês pode fazer inscrição nela e ter acesso a essas obras nossas. E aqui fala, para a gente sintetizar tudo que eu disse aqui, não dá, como disse, para ficar detalhando os aspectos essenciais do rito, mas aqui já explica bem, porque traz o cerne, o sentido essencial do ritual. Está aqui. Assim, o ato de consagração do talismã favorece todos nós que busquemos as sintonias com as energias emanadas da Aruanda. O que é Aruanda? Pátria da luz. Nesse rito, o caminho se mostra por abertura astral, quando nos utilizamos das orações reveladas pelo Senhor Sete Espadas. Assim, ritualisticamente, por posturas disciplinadas, que a gente chama de mudras, e cônscios dos movimentos astrais, estaremos utilizando o poder do verbo, que é do mantra, dos pontos cantados, bem como o poder do tantra, que é a força do pensamento, com o objetivo de alcançarmos essas bênçãos, ou seja, as bênçãos desses espíritos que se reúnem lá no astral. E aqui nesse outro parágrafo que eu falo, algumas pessoas
pensam que tudo que os umbandistas carregam é patuá. Não é verdade. Patuá entra em outros mistérios. Aliás, aproveito aqui para dizer que patuá, quem quiser adquirir um patuá, venha no rito especial de Exu, né? No Remói. Esse é patuá. O talismã, relacionado aos guardiões da cruz, é um instrumento de ligação com o plano espiritual. Literalmente dizendo, carrega forte simbolismo. Primeiro, por trazer as 3 figuras magísticas da Umbanda: o círculo, representado na própria corrente, a cruz e ainda o triângulo. Este é o símbolo do Oxi, que, por analogia, é a representação geométrica dos 7 orixás. Quem é atento, ou quem é perceptivo, fica ligado nas coisas mais simples que acontecem no ritual de Umbanda, vai ver que alguns caboclos, quando chegam no terreiro, só no dia de atendimento público, eles chegam e ajoelham na frente ali da cruz e batem no peito e falam: oxi! Escutaram o que eu falei? Oxi! Eles estão saudando os 7 orixás com 3 letras simples: O, X e Y. Oxi! Mas eles estão saudando ao mesmo tempo Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yorimá, Iori e Iemanjá. Num simples brado. Oxi! E quando a gente falou aqui das 3, a gente leu, né, do fundamento das 3 figuras geométricas, que é o círculo, o triângulo e a cruz. Esse é o Oxi. E está aqui, né, o Tiago, que é o frequentador assíduo. Eu vou pedir ele a permissão para ele vir aqui em pé. Fica aqui em pé. Eu estou brincando muito com o Tiago esse ano, dizendo para ele, né, que como ele é um assíduo de terça-feira, tudo que a gente pergunta, ele atalha na frente, é isso. Eu falo: parabéns, Tiago, é isso mesmo. Vai assimilando as informações. Está aqui o talismã dele. Qualquer um de vocês pode adquirir esse talismã. Isso é uma revelação espiritual. Quem deu esse talismã, quem revelou esse talismã, foi o caboclo das 7 espadas. Pela mediunidade de quem? Do mestre Arapiaga. E que foi tornado público, que nós fazemos uso dessa informação da melhor forma possível. Está aqui o círculo, olha a própria corrente, que tem um sentido duplo para nós, né? Um sentido material, esse que vocês estão vendo, né? Mas que representa o círculo para plasmar as coisas. Mas está aqui também um triângulo, vocês conseguem ver o triângulo, que representa as 3 roupagens da Umbanda: a criança, o caboclo e o pai velho. Ou as 3 dimensões: física, astral e mental. E vem a cruz, que não precisa ser muito inteligente, né, para saber quais os mistérios que ela evoca. Está ali, eu acabei de dizer. A nossa casa de fundamentos é representada pelos mistérios da cruz. E se vocês forem na grande maioria dos templos sagrados que existem espalhados pelo mundo, esse símbolo está presente. Agora aí que está a diferença, porque ele traz outras letrinhas lá dentro. Isso chama-se pimba sagrada, grafia sagrada. É isso mesmo, parecido com essas que vocês estão vendo aqui, com aquelas que vocês estão vendo lá. É a verdadeira escrita dos orixás. E esse espírito que conhece os fundamentos deu algumas dessas e falou assim: pode fazer esse talismã com algumas letras dessa aqui que tem fundamento. Então isso é um talismã. É um talismã do caboclo das 7 espadas. É o talismã que representa os guardiões da cruz. É o talismã que quem tem fé, quem evoca, quem se consagra sob a proteção desse talismã, com toda absoluta certeza, posso afirmar isso aqui para qualquer um de vocês, vai estar guarnecidos na grande maioria das vibrações negativas. Estou certo ou estou errado? Muito obrigado. A gente é isso. Desculpa a informalidade, como eu falei, o vídeo está sendo gravado, mas é a oportunidade que a gente tem de falar, né, algumas verdades e assim, de forma amistosa, sem, como eu falei, despretensiosamente, falar a linguagem do povo. E para falar a linguagem do povo, é convidar vocês a participar do vídeo, que eu já falei demais. E aí nessa linguagem é Saravá, Aranã.